Sejam bem-vindos ao podcast Caminho para o Sucesso. Eu me chamo Camila Barreto. Eu me chamo Felipe Lira. E juntos vamos embarcar nessa jornada em rumo ao sucesso. Que aqui vocês vão descobrir o verdadeiro caminho para o sucesso. E hoje estamos recebendo... Uma pessoa muito especial, né? Muito. Hoje eu tô em casa. Sabe por quê? Sejam bem-vindos, Erivaldo e Juliana. Mais conhecido como Pretinho. E Juliana, ou melhor, Bibia. Gente, aqui nós estamos em casa hoje. E eu tô muito feliz de receber eles e contar, dividir, na verdade, com vocês a história que nos inspira, que inspira tantas pessoas, mesmo sem tanta gente conhecer a história. E eu acredito que hoje muita gente vai ser impactada com a história deles, porque impactou nossas vidas, né? Minha vida foi muito impactada, né? Através deles. Eu sempre vi, desde que eu nasci e me criei, né? Próximo a eles. E vi o tanto que eles lutavam e corriam atrás dos seus objetivos. E isso me impactou muito. Eu acho que foi uma das pessoas que mais me motivou, né? O casal que mais me motivou a empreender, a trabalhar, a saber que é possível, né? E com isso a gente está podendo ter o privilégio de estar com eles aqui hoje para vocês ouvirem um pouco dessa história, né? É uma oportunidade de compartilhar com vocês. Então, e aí? Olá! Pois é, né? Pois é, estamos aqui, né? Que nem Camila falou, né? Erivaldo. Um nome sabe. Muito estranho para muitas pessoas, né? Que nem sabem quem é Erivaldo. Mas sim, conhecido popularmente como Pretinho. Então, estamos aqui no intuito de contribuir de alguma forma, né? Para que muitas pessoas sejam ajudadas, vamos dizer assim, né? Sejam alcançadas através do que a gente vai falar, principalmente, né? Esse jovem de hoje, né? Porque no tempo de hoje que a gente está vivendo, a gente vê tanta coisa assim, a pessoa muito distraída com tantas outras coisas e pensa que não há saída para conseguir algo, não tem um objetivo ou não tem nenhum objetivo pelo fato de achar que não vai conseguir, pelo ambiente que foi criado, pela forma que foi criado, né? E nós não fomos diferentes, fomos criados em um ambiente totalmente diferente do que muitas pessoas imaginam que fomos criados, né? Então a gente fomos criados assim, vocês vão ver a história, né? E aí eu gostaria de motivar muito, principalmente os jovens, para que eles realmente escutem bem direitinho e vejam que eles também são capazes de alcançar aquilo que eles almejar, aquilo que eles desejar. Primeira coisa que tem que vir para a mente, né? Querer, visualizar, eu quero tal coisa. E aí a pessoa vai conseguir, porque vai começar ali na sua mente, já está, então você só adiantar ali para colocar em prática, né? Então que o Senhor ajude a cada um a ter a paciência de ouvir até o fim, que eu acredito que se ouvir e colocar alguma coisa, algum pontozinho que lhe chame a atenção, você colocar em prática. Porque nós não fomos diferentes de nenhum de vocês que provavelmente esteja vivendo aí achando que não tem jeito, né? Que eu achava que não tinha. E deu tudo certo. E aí, mãe? E aí, olá, né? Meu nome é Juliana, quem não conhece, né, ainda. Mas já quero agradecer, Camila, muito obrigada por ser aqui num momento tão bom e ter uma mesa, né? Pra eu botar minhas pernas embaixo pra segurar elas. Que coisa boa. E assim a gente ficar mais à vontade e tranquilo para ter uma conversa boa aqui, né? Eu acho que vai ser muito bom esse momento e eu acho que isso é só mais uma conversa, né? De muitas que nós já temos em casa e quando a gente se encontra, a gente é capaz de não dormir de tanto dessas conversas que a gente vai ter aqui agora. Tem dia que a gente vai dormir meia-noite, né? Quando se encontra. Esse último final de semana que a gente foi pra lá. Uma hora. Foi dormir 1h da manhã, conversando. A gente aprende muito com eles, né? Então a gente gosta muito toda vez. Ontem à noite a gente foi dormir tarde também conversando. Então vai ser bom dividir com vocês, meus pais, pra vocês ouvirem também o tanto que a gente ouve também eles. Acredito que vocês vão ser bastante abençoados. Com certeza, né? E ele tanto um exemplo da gente, né, na vida empreendedora, na vida, ele é um pai, uma mãe, né, exemplar. Na área da família. Na área da família, né?
na área espiritual, né? Tem muitas coisas aí que eles vão ensinar vocês, né? Vocês vão pegar muitos insights. Um insight, exatamente. Eita. Meu Deus do Ó, céu. a primeira pergunta que eu coloquei aqui é: como o empreendedorismo entrou na vida de vocês? Sim. Né, antes de responder isso aí, eu vou falar assim, realmente de onde eu sou, né? Porque para muitas pessoas, eu acho que nem sabe que eu não sou de Itapetim. Eu não nasci em Itapetim. No caso, eu sou paraibano, nasci na cidade de Itaperuá e vivi lá, né, no município de Itaperuá por um longo tempo, né? E aí depois, aqui na história vai contar, mas só para dar esse início aqui, que eu vim morar em Itapetim há 20 e poucos anos, não lembro exato quantos anos, mas acho que de 22, 23 anos por aí. Mas eu não sou natural de Itapetim. Mas só frisando que minha mãe é natural de Itapetim. O meu pai que era da Paraíba. E aí viemos morar em Itapetim e vamos ver aqui a história no andar da carruagem. E aí vamos descobrindo as coisas. Os pais também? Eu sou natural de Itapetim, né? Nasci em Itapetim mesmo, nunca saí, nunca morei em outro lugar, mas até 6 anos a gente morava na zona rural. E depois dos 6 anos, né, meus pais, com aquele intuito de 5 filhos, ter que estudar na cidade, então tiveram que ir morar na cidade e a gente teve a oportunidade de todos estudarem, né, e ficou mais fácil pra gente, em vez de ter que se locomover para a zona rural. E aí ficou bem melhor, né? Mas eu sou natural de lá e nunca saí. Nem pretendo. Agora comecem contando aí como tudo começou, de onde vem, enfim. É com vocês agora. E aí, Camila perguntando de onde foi que surgiu, né, essa questão de empreendedorismo. Na verdade, as coisas vão acontecendo, né? A gente vai sendo empreendedor e não sabendo que era empreendedor, né? Porque a gente morava lá no sítio, um sítio muito pequeno, com poucas pessoas. Não tinha quase, vamos dizer assim, que seria um sítio com 50 casas, mais ou menos assim. E aí, meu pai, ele sempre gostou de vender alguma coisa. Ele comprava gado, vendia, sempre mexia com vender alguma coisa. Então, ele sempre tinha esse lado empreendedor. Só que meu pai, para você ter uma ideia, ele não sabe nem assinar o nome dele, ele não sabe assinar. E aí, mesmo ele sem saber nem assinar o nome, mas ele conseguiu desenvolver alguma coisa. O que ele mexia, ele conseguia desenvolver. E pelo fato da gente estar vendo aquilo, a gente via que realmente o mais importante seria você vender alguma coisa mesmo. E aí eu lembro, na época, eu pequeno, né, acredito que 10 anos, 10, 11 anos, não lembro exato se era 10 ou 11 anos, mas era por aí. E lá no sítio, lá onde a gente morava, tinha uns pés de fruteira, pé de graviola, tinha pé de goiaba, tinha pé de coco, essas coisas. E eu lembro que eu pegava e vendia graviola. Eu não consigo agora lembrar exatamente como era, aonde era que eu vendia. Se eu levava para casa, e lá no dia da feira, que tem o dia da feira específico, né, que é aquele dia, no caso lá da gente era na quarta-feira, porque eu nasci no município de Itaperuá, morava no município de Itaperuá, só que depois, com 8 anos, a gente se mudou para um município de Livramento, que é outra cidade próxima, que fica ali, fica tudo próximo, na verdade, fica entre Itapetim, aí tem Desterro, e tem Itaperuá e tem Livramento. Essas cidades ficam tudo meio próximas. Sendo que em Itapetim é Pernambuco e essas outras é Paraíba, né? E aí a feira que minha mãe fazia era de Livramento e Itaperuá. Ou seja, minha mãe também, ela fazia queijo e vendia esses queijos nessas feiras. Ela botava aquela caixinha de queijo na cabeça e saía de casa em casa procurando a quem vender aqueles queijos para comprar a roupa pra gente, né? Comprar aquele mantimento para casa, que não era muita coisa, era pouca coisa, porque lá, eu tenho 8 irmãos, então lá em casa era 10 pessoas com meu pai e minha mãe. Então não era uma vida fácil, não era uma coisa assim que você olha hoje e vê tanta mais facilidade das coisas acontecer, mas naquela época era muito difícil e eu via a dificuldade da minha mãe. Ela me levava muitas vezes para a feira
E eu ficava muito embelezado assim com as coisas. Muitas vezes até eu me perdia dela. Ela com aquela caixinha de queijo na cabeça. E aí eu ficava olhando para cima, para os postes. Eu achava bonito, que eu olhava tipo o poste vinha querendo cair para cima da pessoa. E aí, quando eu cuidava que eu olhava para minha mãe, eu não via. Não via onde ela estava. E aí, assim, eu fui muito com ela e vi muito, assim, aquele sofrimento, aquela luta dela para conseguir algo para levar para casa, para esse horror de menino, né? E aí, entre meio tudo isso vendo, aí eu pegava e trazia essas graviolas para se vender. Trazia essas graviolas, trazia os cocos. Eu lembro que eu descascava os cocos bem direitinho lá e levava para essas feiras mesmo. Eu não lembro exatamente, como eu falei, como era que era ali aquele processo da venda. Eu só sei que trazia para se vender. E por aí foi crescendo, né? Isso aí, essa questão de querer sempre vender alguma coisa. E aí você começa a ver, você começa a querer sonhar já com algo também. Só que a gente, no meu caso, eu tinha um sonho muito real e muita vontade de comprar uma F4000. Por que uma F4000, né? Tinha um camarada da cidade lá vizinha de Desterro, que ele tinha uma fazenda lá vizinho ao sítio que a gente morava. E ele vinha nessa F4000 e ele parava no terreiro lá de casa, lá no sítio. E aí eu olhava para aquele carro e eu achava muito lindo. Eu olhava para debaixo desse carro, eu olhava para todo canto e eu dizia, eu quero um desse. Eu não sabia como ia ser, mas eu queria, eu digo, eu quero um desse. Eu vou querer um desse aqui para mim. E aí fui crescendo com aquilo ali, né? Eu digo, eu quero um desse, só que não sabia como era que ia fazer para conseguir, porque olhando com os olhos natural assim, era impossível, porque era muito dinheiro. Como era que eu ia conseguir? Vocês eram quantos irmãos? 8. 8 irmãos. E aí, todas as vezes que ele parava lá, eu ficava visualizando isso aí. E aí, muita gente lembra, né? Eu acho que lembra daquele jogo que existia. Não sei se ainda existe hoje ou não. Era Telecena e Papa Tudo. Tinha esses dois tipos de jogo que era no SBT, né? Hoje em dia tinha televisão na tua casa? Não? Tinha não. Televisão, rádio? Não tinha. Só para lembrar que lá nesse sítio que a gente morava, só tinha uma televisão nesse sítio todinho, na casa de um pessoal lá, que era perto lá de onde a gente morava, devia ser acho que 1 quilômetro da casa da gente para a casa dele. Então, tinha essa única televisão lá nesse sítio, e essa meninada todinha, eu com 9, 10 anos, e tantos outros nessa mesma faixa etária minha, nós juntava todo mundo e ia para casa desse cara para ver, tipo assim, na época do jogo do Brasil, né, que já tinha o jogo do Brasil, que deve ser há muito tempo que já existe, né, e aí aquela televisãozinha miudinha, preto e branco. E aí nós ia para casa dele para assistir esse jogo. Ficava a sala dele ficava lotada de menino. E isso não tinha energia, ó. Lá no sítio não tinha energia. Essa televisão, ela era colocada na bateria do carro, que ele tinha um carro. Então ela era ligada na bateria desse carro. Então não se tinha energia lá no sítio. Uhum. E aí nós ficava assistindo isso aí. E na época também, quem lembra, né, tem as novelas, né? E nós ia assistir essas novelas também. E nas novelas geralmente acontece muita confusão, muita briga, né? E para você ter uma ideia que quando o pessoal começava aquela confusão entre eles lá, que às vezes pegava na arma para atirar, nós se deitava. Então a gente deitava pensando que aquele tipo podia passar direto. Então era algo assim muito... Ai, meu Deus. Era... Pegar uma bala nele. Sim, então era isso aí lá, o sítio. Então para você ter uma ideia como que era difícil as coisas, não era tão fácil. Mas eu já comecei visualizando essa questão da F4000. Aí, como eu falei, tinha esse negócio da Telecena e desse Papa Tudo, e eu comecei comprando isso aí. Aí, na verdade, já nessa época, eu já tinha mais uma idade já maior, acho que eu já tinha mais de 15, por aí, acho que 16, ou 17, era nessa faixa etária aí. E aí, eu comprava a Telecena, mas só fazia distanciar mais. Porque eu agora, em vez de pegar esse dinheiro para juntar, para ver se... Aí gastava comprando. Nunca consegui ganhar nada nesse jogo, né? Nunca cheguei a tirar, vamos dizer, 1 centavo disso. Ou seja, ele que tirou do meu bolso, né? Mas era o que eu via. Eu achava que só conseguiria se fosse por aí, por esse caminho, né? Eu não via outro caminho que desse para comprar esse carro.
que nem muitas pessoas podem ter um sonho, visualizar algo que ele deseja e achar que só vai conseguir se for por esse caminho, ou do jogo. Vai pelo caminho mais fácil. Acha que é o caminho mais fácil, né? Pelo jogo. Muitas vezes entra pelo caminho da droga, sei lá, pode acontecer tanta coisa, né? A pessoa achar que vai ganhar, entra pelo caminho de querer roubar muitas vezes, né? Pensa que vai ser o caminho mais fácil, mas nós sabemos que não é esse caminho, né? Não foi isso que aconteceu comigo, né? Então, eu esqueci essa parte, deixei para trás essa parte do jogo. E aí eu fui trabalhar, aí viajei para o Rio de Janeiro. Terei 18 anos. Quando eu inteirei 18 anos, foi eu tirando meus documentos e eu viajando para o Rio de Janeiro, que eu achava que lá eu iria conseguir. Tinha mais oportunidade e tal. E aí eu digo, eu vou ganhar mais dinheiro, agora eu vou comprar mais telecena. Então tudo isso não saía da cabeça, essa questão de ganhar esse dinheiro para comprar esse carro, né? Eu queria ele, mas achando que era por esse caminho. E não foi. Aí cheguei lá no Rio de Janeiro, aí fui trabalhar mesmo lá numa firma, numa obra. Era até um hospital que estava sendo construído. Começou da fundação. Eu cheguei mesmo no início desse hospital. E aí o primeiro dia de serviço me entregaram uma pá, uma chibanca e uma picareta. Muita gente sabe o que é chibanca e sabe o que é picareta. Pá, eu acho que quase todo mundo sabe, né? Ixi. E aí, eu tinha costume de trabalhar cuidando de gado. Lá no sítio papai criava gado e eu cuidava do gado. Tirava capim, moía na forrageira e tal. Eu cortava palma. Mas trabalhar assim, nesse serviço com chibanca, essas coisas, não tinha costume de trabalhar com isso aí, não. E aí a ilusão, muitas vezes, tão grande de viajar e achar que vai ser diferente, achar que não vai ser... Na minha cabeça, eu pensava assim, poxa, quando chegar lá, isso não é assim, não. Isso vai ser bom demais, menino, isso vai ser mil maravilha. Só que não é aquilo que a gente pensa, porque nunca saiu para canto nenhum, nunca... A cidade mais longe que eu tinha ido, para quem conhece, lá de onde eu morava, para Itapetim, eu acho que deve dar uns 20 e poucos quilômetros. Se for prudente ali for por Desterro, dá mais um pouco, né? Mas se fosse por um caminho que é um atalho, deve dar uns 25 quilômetros. Então, essa era a cidade mais longe que eu tinha ido. Tinha sido Itapetim, eu nunca tinha saído para canto nenhum. E agora entrar no ônibus e ir para o Rio de Janeiro, 2 dias de viagem, né? Então, era muita expectativa, assim, que eu tinha, que era diferente do que eu já fazia. Só que quando eu cheguei lá, não foi essa mil maravilha que eu pensei. E aí foi essa chibanca, essa peça picareta, e o cara marcou lá um local para cavar, um buraco que era para colocar a estrutura para subir esse hospital, né? E ele marcou lá e disse, pode começar a cavar aí. Eu comecei cavando. Só que aquela terra era uma terra que minava água, uma terra preta, mas ela era muito dura. Eu não sabia danar a chibanca no chão. Eu batia com ela no chão, ela jogava terra neu todinha. De cima até. Rapaz, e eu não tinha manha, mas logo eu aprendi a bater com essa chibanca no chão para ela não jogar mais a terra em mim. Mas ali acho que 2 horas de serviço por ali, era batendo e ele jogando terra neu. E aí o encarregado, aquele barro preto da cor dessa mesa aqui. E aí o encarregado chegava, ele ficava olhando. E aí eu digo, mas meu Deus, como é que vai ser um negócio desse aqui? E aí eu continuei ali, trabalhando, né, naquele buraco. Quando terminou o dia, eu tava com esse buraco me cobrindo. Já tava jogando terra de dentro dele, assim, pra fora. Sim. E aí, quando foi à noite, fomos embora, nós ainda não morava lá nessa firma, que depois, com o passar do tempo, a gente veio morar lá, que tem uns barracozinhos, né, que a firma faz para o pessoal morar. Eu morava no outro local que tinha que pegar um ônibus para ir para o local. Rapaz, eu tava tão doído, tão quebrado, que eu imaginei, eu digo, eu não escapo não. E naquela época, não se tinha esse negócio de telefone, ninguém tinha celular, era difícil a comunicação com a família. Era por carta, você escrevia e botava pelo correio e chegava lá no endereço. E aí quando eu cheguei lá no barraquinho onde morava, que era até de um primo meu, aí eu comecei escrevendo e comecei botando no papel o que eu estava sentindo, escrevendo para a mamãe. Eu digo, olha, aqui é muito difícil, eu não escapo não e tal. Tudo que eu estava sentindo ali, eu coloquei naquele papel. Eu queria um dia ainda ver se eu conseguia achar onde é que mamãe colocou essa carta, porque eu tenho curiosidade para eu ver o que foi tanto que eu escrevi, mas de uma coisa eu sei, que eu coloquei todo o sentimento que eu estava sentindo ali, eu coloquei.
Chorar, ela chorou muito. E aí, enviei essa carta, botei no correio, né? E a carta chegou, e depois ela respondeu e tal. E aí, era dessa forma. E aí, lá, como eu tava lá no Rio de Janeiro, então eu tava ganhando alguma coisa, né? Então, agora eu passei a comprar mais telecena, agora eu comecei a comprar mais para tudo, que aí agora vai dar certo, que agora eu vou ganhar, e vai ganhar. Ou só ficava na ilusão mesmo. Não tinha esse negócio de dizer assim, eita, quase que ganhei. Não. Eu penso que deve ter tido alguém que deve ter ganhado nisso, eu não sei. Não conheço. Em relação à divulgação, como é que tu sabia desse jogo? Rapaz, era pelo correio. Comprava no correio. Como a gente ia pra cidade, aí tinha tudo no mundo, tudo que resolver era no correio. Aí lá no correio tinha os papelzinhos dizendo que era show e tal e tal. Então via por esse correio. E também, como assistia a televisãozinha preto e branco, aí já passava a propaganda também. E aí... Tinha pouca informação. Pouquíssima. Tinha, era para tirar o que... Era. E aí, nessa firma lá onde eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, aí o cara que arrumou esse serviço lá para mim, a gente se conheceu, inclusive ele é da Paraíba, a gente se conheceu lá. Gente muito boa, o nome dele até é Dinaldo. Só que eu acabei perdendo o contato dele, a gente não teve mais contato. Gente de primeiríssima qualidade, pessoas que a gente ficou amigo. Ficou amigo assim, do sábado pro domingo, ou no domingo, quando a gente não tinha nada para fazer, ele tava fazendo uma casa lá, um barracozinho lá no Rio de Janeiro, eu ia ajudar ele a fazer. Então nós ia para lá, ajudava ele a construir todo final de semana, ou feriado, que não tinha outra coisa para fazer, a gente ia fazer. Ajudei bastante ele lá nesse serviço dessa casa dele lá no Rio de Janeiro. Que não era uma casa, era um barracozinho. E aí, ele, quando foi com um certo tempo, ele pegou, me chamou, ele disse, ei, vamos vender bebida na praia. Bebida, aquele refrigerante, aquele de latinha, né? Eu não lembro exatamente se era cerveja ou se era só refrigerante, eu sei que era aquele de latinha. Eu digo, oxe, vamos. Topei na hora que ele chamou, eu disse, oxe, vamos vender na praia. E aí começamos a vender. Aí a gente comprou um Fusca. Eu não sabia dirigir, quem dirigia era ele. Compramos um Fusca para eu e ele. E aí eu não lembro quanto que foi esse Fusca, mas a gente comprou. Não era tão caro um Fusca, né? Mas aí compramos esse Fusca para levar essas mercadorias para a praia. E aí nós ia lá no Carrefour e comprava, e botava dentro do Fusquinha e partia para a praia. Aí comprava quanto? 48 centavos era o valor que a gente comprava. E aí lá só poderia vender, eu acho que era R$2 que o pessoal daqueles quiosques de cima da pista, quando a gente montou a barracazinha lá embaixo na areia, eles vinham dizer, aqui só pode vender nesse valor, não pode vender por menos. Se vender por menos dá problema. E aí a gente seguiu a risca, né, do jeito que o pessoal falava, e ia vendendo daquele valor lá, que eles tinham determinado que era para vender. E aí, quando terminava o dia, vai escurecendo, né, o pessoal vamos embora da praia. Aí nós pegava e ia juntar as latinhas. Pegava elas tudo, imprensava elas e levava para trocar lá no Carrefour mesmo por a própria bebida, ela já pronta, né? Eles pesavam, compravam por um determinado valor. Claro que não dava todas elas que nós juntávamos, não dava para comprar todas que nós levávamos para vender, mas dava uma inteira. Então nós levávamos tudo para lá e levava e trocava com eles. E aí foi aí entrando, sempre essa questão do empreendedorismo foi entrando, sempre me perseguindo, sempre a pessoa perto de mim que queria vender alguma coisa. E eu, na hora que a pessoa dizia, vamos embora, estou pronto. E aí tinha o pessoal lá da firma que a gente trabalhava, aí nós passamos a levar eles para a praia também, para eles ir vender. Nós compramos umas caixas de isopor, enchi as caixinhas de isopor. Já estavam empregando, já estavam sendo empresário. E aí nós já botávamos naquelas caixas, eles iam andar na praia. Vendendo. Aí eles ganhavam um valor de cada coisinha que ele vendia e nós ficávamos com outra parte. E eu sei que fiquemos bastante tempo desse jeito e era tão interessante que o valor que a gente ganhava na praia com essas vendas era mais do que o valor que a gente ganhava na empresa, na firma, lá trabalhando. O valor era melhor, era mais. Então, sempre que tinha algo que vendesse, você via que ganhava mais do que trabalhar para alguém. Né? E aí foi despertando muito isso aí. Mas, pai, se eu vender isso aqui por tanto, vai dar certo. Eu vou ganhar tanto. E aí foi entrando isso aí, foi entrando. Aí até que chegou um ponto que
lá nessa firma mesmo, lá no Rio, lá onde eu trabalhava, esse cara trabalhava no escritório da firma. Eu não lembro realmente o que é que ele era. Não sei se ele era contador, o que é que ele era. Eu sei que ele trabalhava no escritório. E aí ele foi, arrumava tinha os encarregados, esse pessoal tudinho que toma de conta de uma obra, né? É muita gente. É engenheiro, é arquiteto, é muita gente que toma de conta. Então ele botava eu para lavar o carro deles. Ou seja, ele já me tirava de cavar esses buracos lá e botava, ó, lava o carro de fulano. Oxente, agora. Um serviço mais maneiro. Serviço mais maneiro. E aí ele botava eu para lavar esse carro. Depois, eles tinham papel lá, coisa para se pagar no banco. Eles botavam eu para ir pagar lá essas coisas no banco. Aí eu ia pagar. Aí depois começaram botando eu para limpar os escritórios deles. Tipo, tá lá os escritórios, né? Várias salas deles, que cada um trabalhava num, eles botavam para limpar. Depois começaram botando para limpar os banheiros lá da firma. Então, ou seja, eu não estava mais trabalhando lá, cavando buraco. Já estava já nesse envolvimento com o pessoal. Eu acho que eles acreditaram que eu era honesto. Não tinha nada que levasse perigo para eles, de levar esse dinheiro para pagar os boletos deles lá no banco, e eu sumi no meio do caminho. Não tinha. Eu acho que eles viram que não tinha esse risco. Aí eu ia fazer isso aí tranquilo, eu achava muito bom. Só em não estar cavando buraco. E aí, por aí foi começando essa questão aí de se interessar mais por venda mesmo. Aí foi se interessando mais nesse sentido aí. Aí esse dito camarada, quando começou o inverno, aí fica mais devagar lá na praia. Porque o pessoal vão muito na época que está muito quente, né? Na época do verão. Aí ele disse, tu pede para sair da firma, que eu vou arrumar um serviço melhor para tu. E aí, assim eu fiz. Fui lá pedir para sair. Aí o cara, não, nós não pode tirar não sei o que e tal. E aí eu fui disse a ele, ele disseram que não tirava não. Aí ele disse, não, mas pode continuar pedindo que eles fazem isso mesmo. E aí assim, até que um dia ele chegou à conclusão que tiraram mesmo. E aí ele arrumou outro serviço para mim, eu fui trabalhar lá no Rio de Janeiro de caseiro. Tomava de conta de uma casa lá, era uma casa bem grande. Aí eu tomava de conta dessa casa. Os donos, eles saíam para o trabalho na segunda-feira, só voltava no sábado, às vezes no domingo. E eu ficava por conta lá dessa casa, era uma casa bastante grande. Tinha um cachorro para dar de comer, tinha umas plantas para aguar. E de mês em mês tinha uma grama para cortar. Esse era o serviço. Então esse já ficou muito pouco. Então eu já achava ruim de estar sem fazer nada. Mas foi isso aí que foi ficando através da amizade desse cara, e através dele entrou essa questão de vender esse negócio lá na praia. E aí quando eu fui embora, eu saí no mês de julho e eu queria voltar no mês de junho. Eu digo, eu só volto nesse tempo. E aí a gente de vez em quando ia lá na rodoviária, aí o menino dava uma saudade de vir-se embora. Eita, como dava vontade de vir embora quando viu o ônibus. E aí eu digo, eu não vou mais não na rodoviária, se eu for eu não volto mais não. E aí não fui mais. Aí até que chegou aquele dia que eu tinha dito que ia embora, e aí entrei dentro do ônibus. Quando eu falei lá pro pessoal primeiro, né, que ia embora, eles ficaram doidinhos, disseram, não vá não sei o que, o pessoal lá da casa lá onde eu trabalhava, né. Disseram, não, hoje você não vai não, porque nós vamos viajar, não sei para onde, para outro país, eles tinham dito, né, nós lhe levamos. Eu digo, oi, eu já tô achando longe demais aqui, né? Eu já tô com medo de parar de ter ônibus para voltar para lá. E ela disse, não, faz o seguinte, vá lá, passa 30 dias e você volta. E eu sei que eles pelejaram de muita forma para que eu ficasse, mesmo que fosse, mas voltasse. Eu digo, eu não volto mais não aqui não vem mais não. Não quero mais voltar aqui, eu não gostei daqui. E aí vim embora mesmo. E aí, quando cheguei, aí, o sonho da F4000. Ainda não saía, esse sonho ainda estava na minha mente. Não deu certo. Porque eu achava que iria dar certo lá. Mas era tão interessante, a pessoa ter a mente tão inocente, que não é ruim ter essa mente inocente, não. É bom também. Mas a minha mente era assim, se eu ganhasse, eu comprava esse carro lá, eu não sabia nem dirigir. Eu comprava ele, aí eu digo, vejo qual é o ônibus que vem para Campina Grande, eu boto atrás desse ônibus, aonde ele entrar, eu entro atrás. Aí eu chego. Eu queria vir nesse carro. Fica aí, mas, eu não sabia. GPS, né? Não tinha GPS, não tinha nada disso. Isso foi em 95. Né? Você vê que tudo tem jeito. Ai, Senhor. E aí, não aconteceu, né? Vim embora. Aí cheguei com esse período, né? De quanto tempo? De 11 meses eu fiquei lá, né? 11 meses fiquei, voltei. Aí quando cheguei em casa,
Aí meu pai, ele criava gado, né? Que nem eu falei, que eu cuidava desses gados lá e tudo. E ele tinha... Eu sabia que ele tinha o dinheiro que dava para comprar essa F4000. Quando eu cheguei, eu trouxe um dinheirinho que deu para comprar uma moto, que foi uma conquista muito grande. Foi o primeiro bem, foi estrondoso. Para você ter uma ideia, lá no sítio, uma moto. Lá no sítio, lá onde eu morava, em 95, a primeira moto que entrou lá foi essa minha. Não tinha. Entendeu? Então não tinha. E aí eu comprei essa moto na época, mas o sonho da F4000 continuava na minha cabeça. E aí eu comecei a aperrear no meu pai. Rapaz, vamos comprar uma F4000? Não sei o que. Ele disse, não dá certo não. Não dá certo não, ele só gostava de andar de jumento. Ele tinha um cavalozinho, ou um jumento, ele tinha para ir para feira. Ele disse, não, dá muito problema, não sei o que. Eu digo, dá não, dá certo. E eu, toda semana, pelejava com ele, pelejava. Eu digo, ó, eu dou a moto, eu boto minha moto e tal, um negócio. E até que um dia ele disse, tá certo, vamos comprar? E aí quando ele disse que vamos comprar, aí pronto, aí eu corri rapidinho atrás para arrumar esse carro, né? Aí fui lá na cidade, lá em Itaperuá, aí eu já sabia um cara que tinha uma lá, aí fomos lá, levemos a moto e eu sei que já troquemos. Já troquemos a moto nesse carro. Na época, o carro foi, papai voltou, deu 10 mil e eu dei a moto. A moto no valor de 2.500. E aí o meu cunhado era quem sabia dirigir, ele estava lá, e aí veio dirigindo esse carro para o sítio. E aí quando chegou, o meu cunhado morava e mora até hoje em Livramento. Quando nós chegamos no sítio, aí agora eu tinha que levar ele em Livramento. Ele disse, agora? Eu digo, não, eu lhe levo. Ele disse, mas como? Eu digo, não, eu sei. Ele dirigindo e eu prestando atenção, né? Aí ele disse, tu sabe? Eu digo, sei, vamos embora. Aí... tinha pegado o Fusca. Tinha pegado o Fusca uma vez, mas o Fusca eu peguei, para você ter uma ideia como foi, só voltando um pouquinho lá atrás, né, na história do Fusca, eu peguei realmente no Fusca. Lá na firma lá onde eu trabalhava, ela era bem grande, o pátio assim, era arrodeando, pegava assim e arrodeava, até chegar na portaria. Aí quando foi um dia, o cara que era meu e dele, ele só via prometendo que ia me ensinar e não tinha jeito. Aí quando foi um dia, quando ele entrou no banheiro para tomar banho, que eu escutei, eu digo, é agora? Dei na chave do Fusquinha, eu digo, ele agora eu duvido ele me pegar. E aí, saí no Fusquinha, dando pinote, e arrodeei assim a firma. Mas só que foi desse jeito. E aí, quando eu cheguei lá na portaria, claro que eu não ia sair pra rua, que na rua é o trânsito, né? A minha ideia era arrodear o pátio lá da obra. Só que quando chega na portaria, pega uma parte que era enladeirada. E eu parei. E tinha um paiol de ferro muito alto. Aí, ó. Rapaz, quando eu parei, que eu ia sair, quando eu tirava o pé do freio para acelerar e correr, o Fusquinha voltava um pouquinho. E ele voltava e chegando perto do paiolzão de ferro, eu digo, meu Deus, vai estrepar esse carro em cima desses ferros. E aí, quando viu que não tinha jeito mesmo, menino, eu acelerei de uma vez e tirei o pé da embreagem assim, ele saiu, Fusca não cava, né? Mas ele saiu dando tiro e fui embora e cheguei, encostei lá na frente. Isso foi a única vez. A única vez que eu peguei foi essa mesmo. O rapaz viu, não? Chegou a ver que tá dirigindo. Viu, ele tava no banheiro tomando banho quando ele ficou doidinho. Quando eu como é que tu faz um negócio desse, não sei o quê. Mas aí, ele disse, depois eu vou te ensinar, que tinha um canto lá próximo lá de onde a gente morava, dessa firma, que tinha um canto que era apropriado para... Tinha um local bem grande, assim, que o pessoal ia para lá para aprender mesmo. Só que a correria do dia a dia, né, lá trabalhando, todo mundo envolvido com uma coisa e com outra, nunca teve tempo de fazer isso. Então foi essa única vez que eu peguei. E aí voltando para a F4000, aí eu fui levar meu cunhado em Livramento. Aí fui, só que quando encontrava outro carro, menino, eu digo que não cabe 2 carros não. Era a maior dificuldade, mas eu consegui deixar ele lá e voltei. E a partir desse dia comecei a dirigir esse carro, fazendo as feiras, né? Para quem não sabe fazer feira, é assim, na cidade pequena do interior, elas têm um dia específico que é o dia da feira. Ela tem aquele dia. No caso lá, em Desterro, era na segunda. No caso de Livramento, era na quarta. No caso de Itaperuá, era no sábado. E lá em Itapetim, era na quinta. Na época era na quarta, depois mudaram essa feira de Itapetim para quinta. Nessa época ainda era na quarta, em seguida mudaram. E aí eu comecei fazendo essa feira, fazendo essas feiras. E aí, só que na época já tinha um cara que tinha um carro que fazia essa feira. Exatamente aquele cara que nós ia assistir lá na casa dele, a televisãozinha preto e branco. E aí ele já tinha um carro que fazia essa linha. E aí o pessoal dizia, vai fazer o que com esse carro? Eu digo, vou carregar passageiro. Mas não já tem um? Eu digo, tem nada não. Mais um. Mas não tem o povo para isso tudo, que o sítio é pequeno, eu digo, vamos ver, vai dar certo.
E aí botei o carro na feira. Na quarta-feira, aí quando eu passava pelo pessoal que iam de pés, porque o pessoal é tudo, o recurso muito pouco, né? O pessoal não tem dinheiro assim. O pessoal ia muito de pés. Por exemplo, lá de casa onde a gente morava para Livramento, é 18 quilômetros. Eu não conto as vezes que eu fui de pés. 18 quilômetros. E o pessoal também ia de pés. E aí na minha cabeça eu tinha assim, no dia que eu tiver um carro, eu levo todo mundo. Tinha um cara que passava por a gente, deixava só a poeira. Um cara que não era nem de lá do sítio, morava em Desterro. Só que ele tinha um irmão dele que morava lá, vizinho do terreno que a gente morava. E aí ele passava por a gente, não devia me deixar a poeira. Eu digo, mas meu Deus, no dia que eu tiver um carro, eu não deixo uma pessoa. Eu levo tudinho. E aí, nisso, você fala e você não esquece. Agora chegou a vez, agora eu tinha um carro. Que aí, só para entender, quando chegou com esse carro, meu pai disse assim, ó, pode ir trabalhar no carro que o que ganhar é de nós dois. Só que eu só tinha botado uma moto. E ele disse, é de nós dois ganhar. Menino, eu fiquei dando pulo de toda a turma, fiquei muito contente. Porque agora o que ganhasse ia ser dos dois. Eu não sabia como era que ia ganhar dinheiro ainda. Eu achei que era isso aí. Na minha mente agora chegou o sonho da F4000, foi realizado. Era isso que eu queria. E aí, indo pra feira, pegava o pessoal. Chegava lá na cidade com o carro lotado de gente. Que naquela época, hoje ninguém usa mais esses carros que chamam pau de arara para carregar gente, né? Hoje é raro ter ainda quem usa, mas naquela época era esses carros mesmo, carregava passageiro. E aí, chegava com o carro cheio de gente lá na cidade, mas pagar ninguém pagava, porque eu que dei a carona. Então, se eu der a carona, eu não vou receber. A pessoa paga quando ele pede para você parar. Então, se você dá a carona, você não vai, já está certo que ele não vai lhe pagar. E aí, quando chegava aquele horário de voltar, eu coloquei o carro lá no ponto, naquele local lá que era que eu achei que dava certo para vir embora. Naquele horário, eu digo, ó, tá hora eu volto. Eu não lembro se era 1h da tarde, por aí. E aí, quando eu coloquei o carro lá, aquele pessoal que eu dei carona a eles, todos eles subiram no carro para voltar. Com as feirazinhas, encheram o carro de feira e de gente em cima. E o carro veio lotado. E agora o pessoal vieram, eles subiram, não foi eu que parei para eles, então eles agora já descem e vão lá e pagavam a passagem. Então eu fazia a viagem só na volta. E isso foi o tempo todo, para todas essas feiras de Desterro, Livramento, Taperoá, todas elas eu fazia de jeito. E aí o pessoal voltava, aí pagava a passagem. Então eu fazia o frete, muito bom só voltando. Então assim, eu não imaginei que o pessoal ia fazer isso, né? Agora, alguma coisa tinha que ser feita, porque eu não ia ter como botar o combustível nesse carro. Se o pessoal não paga, não tinha ninguém para botar esse combustível. Se a gente já comprou o carro no único dinheirinho que tinha. Não tinha o dinheiro. As peças, né? Se quebrasse. Peça, pneu, muita coisa. Um carro, quem tem carro sabe, né? Que é muita manutenção que um carro requer. E aí eu sei que foi dando certo, e aí o meu pai, com a mente empreendedora dele, que a gente nem sabia disso, mas ele tinha a mente empreendedora, e aí ele disse, vamos vender ração em cima do carro. Ração, para quem não sabe o que é tipo torta. O pessoal do sítio que cria gado, eles dão ração ao gado. E o mais principal é torta. E aí o pessoal do sítio já começava a ter um bujão. Muita gente já tinha bujão. Muita gente cozinhava com fogão de lenha, mas já tinha um fogãozinho que, para não acender o fogão, não acender o fogão de lenha, para pouca coisa já acendia esse bujão, fogão de gás. E aí papai via isso também, disse, vamos vender bujão também. E aí quando papai disse isso, na mesma hora eu disse, oxê, vamos mesmo. E aí o meu pai, que nem eu falei, ele não sabia nem assinar o nome, não sabe assinar nenhum nome, mas a mente dele era voltada para querer sempre vender alguma coisa. E aí nós começamos a vender essa ração, botava em cima do carro 5 sacos, tava só 5 sacos ali, aí dizia que tava vendendo. Aí um comprava, depois outro comprava, o pessoal do sítio, eles quando ia trocar o bujão já não trocava mais lá na cidade, já trocava com a gente. E aí foi por aí, foi crescendo. Aí o meu pai era bem interessante, que a gente passa aqui no caminho, né, na estrada, e a casa geralmente fica às vezes 100 metros da estrada, às vezes 50 metros, às vezes até mais. Aí parava ali, meu pai botava um saquinho de ração na cabeça e ia levar lá na casa da pessoa que comprou. Não media esforço nenhum. Botava aquilo ali na cabeça e partia. Então, assim, foi muito, muito inspirador isso aí pra mim. Ver, assim, essa disponibilidade, essa coragem dele todinha. E, assim, ele conseguir ver. E aí deu muito certo isso aí. Muito, muito certo mesmo.
E aí, quando foi com pouco tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas não foi muito tempo. A gente já não estava mais conseguindo trazer aquela ração junto com os passageiros. Agora, quando eu chegava da feira, que eu deixava os passageiros, chegava o ponto final, que era lá na nossa casa, na casa dos meus pais, e aí eu voltava para Taperoá para ir buscar essa ração lá. Eu já trazia uma carrada. Ou seja, eu já trazia 4.000 quilos de ração. Ou seja, mais de 100 sacos. Só dava para uma semana. E vendia aquilo ali, trazia os bujão e vendia e tal. E por aí foi. E com 2 anos depois, foi 2 anos depois, eu já tinha conseguido o dinheiro. Eu já tinha o dinheiro que dava para comprar a parte do meu pai da F4000. Já dava para ser o carro 100% meu. Aí eu fui disse a ele, eu digo, o senhor quer vender a sua parte do carro ou quer que nós troquemos no outro, mais novo? Aí ele disse, não, nós trocamos no mais novo. Eu digo, pronto, que agora eu faço a volta para nós ficar o mesmo valor. Aí isso a gente fez, aí fomos, trocamos nesse outro carro mais novo. Aí, menino, foi um sonho maior ainda. Aí pronto, aí foi bom demais. Aí nós fomos em Campina Grande, trocamos lá, até hoje eu sei quem é o cara. Inclusive a gente já comprou até uma caminhonete, esse cara mesmo, ele lembra de tudo. A caminhonete que a gente tem foi comprada esse dito camarada que a gente comprou esse carro lá em Campina Grande, que trocou mais ele. E aí, trocamos, aí pronto, aí ficou muito massa, porque agora era um carro bem novo. Aí toda vez que a gente ia sair para as feiras, por exemplo, chegava no sábado, na segunda, aí ficava domingo, na segunda já saía para Desterro. Toda vez que ia sair, eu lavava esse carro bem direitinho, limpava tudo. Agora imagina, limpar um carro no sítio, a poeira cobre na hora que você sai. Toda vez, eu não saía sem fazer essa limpeza. Tinha um açude lá próximo, eu levava lá para a beira do açude e lavava lá o carro toda vez, no balde. E aí foi caminhando dessa forma, né? E aí até o dia que eu conheci Juliana. Agora ela entrou. E aí, como foi que eu conheci Juliana, né? Essas fazidas de feira, eu queria arrumar mais canto para ir, porque eu só tinha segunda, quarta e sábado, que eram essas 3 feiras. Eu queria arrumar mais feira. Eu digo que tem a feira de Itapetim, que minha avó morava em Itapetim. Eu digo, vamos fazer a feira de Itapetim. E aí colocamos o carro na linha para fazer a feira de Itapetim também. E aí tinha também aquelas pessoas que se interessavam. Tinha um camarada lá que vendia bode, ovelha, essas coisas, ele levava para vender. E aí eu comecei pesquisando qual era o que era bom para vender lá. Então lá em Itapetim, na época, era bom para se vender ração lá. Lá era mais caro. Então eu conseguia vender os caras dos armazéns para eles revender. Então eu já trazia de Itaperoá e revendia a eles. Tinha bem uns 3 lá que eu vendia. E claro que nós não deixávamos de ter o comércio lá em cima do carro. Tava lá, o carro estava lá no pontozinho dele com a ração em cima para vender. E aí eu vendia, e aí a gente passou a ver que o bujão lá em Itapetim era mais barato do que lá em Itaperoá. Ou seja, nós trazia ração para vender em Itapetim e levava bujão para vender lá na Paraíba. E aí foi cada vez mais dando mais certo, dando certo. E aí entrou a história de Juliana agora, né? Que aí, como a gente fazia essa feira, então nós só voltávamos, eu não ia na casa da minha avó para ir almoçar lá. Não dava certo, não ia. E aí quando foi um dia, aí tem um camarada lá que ele fazia essas feiras também. Eu conhecia ele já das outras feiras. Aí eu fui disso aí, eu digo, onde é um canto bom pra gente almoçar aqui no horário do almoço? Ele disse, oxe, tem um canto bom ali, viu? Eu levo tu. Quando for no horário, nós vamos almoçar lá. Eu digo, tá certo. O canto abençoado. Menino, aí pronto. E aí, comida boa. E aí nós fomos pra esse canto, né? Quando chegou o horário, era num restaurantezinho que eles chamavam de hotel, mas é um restaurantezinho que vendia almoço, mais ou menos menor do que um ambiente desse aqui que nós estamos, né? É pequenininho. Mas a mãe de Juliana vendia almoço, vendia café e vendia almoço. Mas eu só ia pro almoço, no início. Café, almoço e janta. Não abria Até a recepcionista, né? E aí quando nós chegamos lá, realmente eu achei muito bom o almoço. Rapaz, o almoço era saboroso. Que lindo. Só que Juliana estava lá, era atendente. Só que você olha para uma pessoa que nem olha normal para qualquer pessoa, né? Não dá
na hora. Eu acho que não foi na hora não que deu aquele impacto, não. Amor à primeira Eu vez. não lembro se foi na hora ou se foi mais... Tu lembra se foi na hora ou depois? Porque geralmente a pessoa percebe, né, quando acontece isso. Mas eu acho que não foi na hora, não. E aí, quando foi na outra feira, já não precisou o cara ir, mas eu já fui. Oxe, aí por ali toda feira eu ia. Agora eu já não ia só almoçar, agora eu ia também tomar café. Muito mal dava tempo eu chegar. Aí meu pai ficava lá, entregando a ração, o pobre. Tava isso aqui na cabeça e ia levar. Ele disse, cadê pretinho? Pois é, e aí Tava nós... com sede. Tava com sede, logo cedo beber água, com fome. E aí nós começamos a se olhar mesmo. E aí, menina, aí pronto, eu digo, Gostão, pois vai dar certo, aqui agora o negócio tá bom. E aí eu fiquei com muita vontade, só que eu era muito vergonhoso. Eu não tinha um menino do sítio, dentro do mato, sem nenhuma informação zero. Apesar de ter ido no Rio de Janeiro, mas de ter ido no Rio de Janeiro era dentro de uma firma, lá dentro de uma obra. Saímos esses tempos para ir para a praia, mas não tinha envolvimento com coisas. Era só com o trabalho mesmo. Mas aí até que uma hora deu certo. Foi. Mãe, agora conta aí. Como, Foi. Assim, poderia contar de onde mãe veio, até que ponto vó colocou esse restaurantezinho lá, né? Pra chegar... Na verdade é assim, né? Porque mãe... Ela, assim, no começo, quando a gente era pequeno, não tinha como ela trabalhar, né? Porque se você tem 5 meninos pequenos, eu acho que mal dá conta da casa, né? É muito trabalho. Mas quando a mais velha estava grandinha, assim, com 8 anos, aí ela começou a trabalhar. Pouca gente sabe o que é isso, né? Que chama emergência. Na época, o governo trazia esse trabalho para as pessoas poderem ganhar um pouco de dinheiro e levar a feira para casa. E ela começou a sair de casa para trabalhar nessa emergência e deixou a mais velha, com 8 anos, e com os outros 4 irmãos. E dava conta, e quando os meus pais chegavam, tinha almoço, e a casinha estava ali, né, arrumadinha, a bichinha. Eu fico até imaginando hoje uma criança de 8 anos tomar conta de 4 crianças, que eu acho que é muito difícil, né? Mas quando a gente foi morar na cidade, aí ficou mais fácil. Porque ela já tinha esse restaurantezinho, né? E toda feira ela colocava, não era todo dia, era só uma vez na semana. E como meu pai já vendia animal, bode, ovelha, essas coisas, aí ele próprio, quem, assim, matava o bode, minha mãe cozinhava esse bode e vendia na feira. Então ela era bem afamada de um bode gostoso. E aí começou pela mais velha, ajudando ela, né? Mas os pequenos vão crescendo, os mais velhos vão saindo e os pequenos vão ajudando. E como eu era a mais nova dos 5, né? Eu fiquei a última a ajudar. Minhas irmãs já tinham casado e eu fiquei ali para ajudar ela naquele restaurantezinho que foi nessa época que Pretinho chegou, né? Mas eu vendia alguma coisa, eu já gostava também, porque como meu pai vendia, minha mãe vendia, e sempre ele estava ali atuando como comerciante, e minha mãe, assim, tinha um dom fantástico, que até hoje ela diz, minhas mãos estão coçando, com a vontade de vender alguma coisa. Tem que ter estrelinha. Tem que ter uma estrelinha. Até hoje ela tem lá no sítio uns pés de fruteira, até hoje ela ainda sai vendendo alguma coisa, quando dá muita fruta. Sai nas vizinhas, mulher, tu queres comprar jirimu, tu queres comprar isso aqui? Mas não fica quieta, porque quem é vendedor, ele morre vendendo alguma coisa, né? Isso é interessante demais. E nessa época eu lembro, né, quando eu tinha aí uns 12, 13 anos, eu comecei a vender umas toalhas de prato, rede e conjunto de cozinha, aqueles paninhos que a gente coloca na cozinha, né, bem bonitinho, arrumadinho, bordado. E eu comecei a vender isso aí, né, Pretinho comprou uma moto, eu consegui comprar uma bicicleta. Olha. Foi só o que eu consegui comprar uma bicicleta. E aí, ajudando a mãe, comecei a vender roupa também. Porque sempre uma coisa vai puxando outra, né? E aquele que tem uma mente assim, que é empreendedor mesmo, ele fica caçando. O que é que eu vou fazer para vender? O que é que peixe. Vender peixe, né? Que o pai de Felipe mesmo pescava e quando eu era nessa idade aí também, nos 13 anos, botava a bacia na cabeça e saía de porta em porta. Quer comprar peixe? E eu não tinha vergonha, né, de vender. Hoje,
assim, é uma dificuldade, né? Que às vezes as pessoas, as crianças vão crescendo e tem vergonha de sair vendendo, mas não faz vergonha, isso é bom para o crescimento, né? E eu saía também com as toalhas de prato também nas portas. Quer comprar toalha de prato? Quer comprar toalha de prato? Até eu conseguir comprar a bicicleta que eu queria, né? Mas depois, quando o Pretinho apareceu, eu tava vendendo roupa. E aí eu tava vendendo camisa, algumas coisinhas assim. Eu acho que eu tinha ali uns 15 para 16 anos, mais ou menos. Acho que eu tava fazendo 16 nessa época. E quando ele chegou, eu digo, eita, eu vou vender camisa, esse rapaz. Vai dar certinho. Olha a camisa como parece com ele. E aí... O investimento. Aí eu disse, e aí, tu não quer comprar umas camisas não? Olha que camisa linda, já parece com tu. Aí ele disse, olhou assim e disse, é bonita mesmo. Olhou pra camisa, olhou pra vendedora. Aí comprou 2. Até depois descobri que ele pegou essas camisas lá no sítio dele e vendeu. Só pra ter comprado essas camisas a mim. Jesus. E aí ele continuou indo e eu continuei vendendo mais coisa. Peguei umas joias pra vender. E aí foi interessante as joias, porque no meio dessas joias tinha aliança no meio das joias. Eu disse, eu quero saber se esse rapaz tem uma namorada. Porque esse rapaz toda semana vem, né? Fica olhando, fica dando umas olhadas assim. Meio balançado. Eu dando uma olhada também, mas vai que, né, não dê certo alguma coisa aí. Aí eu disse, tu não queres comprar umas alianças aqui não, ó, pra tu levar pra tua noiva? Aí ele disse, olhou pra mim assim, deu uma risada e disse, não tem noiva não. É tua agora. Aí eu disse, o quê? É? Ah, tá bom. Eu pensei, obrigado pela resposta, tá bom, não vou nem querer vender mais. Tem noiva não, por enquanto. Aí fechei, né, meu coisinha de joia que eu tava vendendo. E toda feira ele ia. Eu tava lá com minha vendinha, né? Que eu gostava demais de vender, eu amava. Aquele povo que vende nas portas, que entrega aquelas coisas que davam unção, daqueles bem grandão. Não sei se vocês sabem, lembram dessas coisas. Que eram uns porta... Se vendesse uma quantidade, né? Uma quantidade, aí você ganhava unção daquele. Sempre, quando chegava nas portas assim pra perguntar se tinha alguém que queria vender, eu tava pronto, eu queria mesmo vender. Levava pra escola. Muita coisa eu levava pra escola, como tipo xuxinha de cabelo, tiara, essas coisinhas que as meninas gostavam, né? E engraçado que eu pegava nas barracas no meio da rua, no dia de feira. Tinha um cliente, né, da minha mãe que almoçava lá e que tinha uma barraquinha, que tinha essas coisinhas, né? A gente chama muito de treco, que mulher gosta de treco, né? E eu dizia a ele, não tem como eu pegar umas coisas aqui pra levar pra escola pra vender? E depois a gente vê como é que dá certo aí pra pagar. E ele disse, tem, pode pegar o que você quiser. Eu digo, oi, que bom. Pegava, levava pra escola, vendia. E na outra feira eu pagava. E aí, foi assim, foi indo, né? E Pretinho se interessou, né? Aí eu disse, rapaz, esse rapaz tá... acho que vai dar certo. Aí minha mãe fez uma cirurgia. E ela saiu por um mês do trabalho, do restaurantezinho, e ficou uma tia minha. Até hoje essa minha tia diz, olha, vocês estão casados porque eu dei uma ajudinha, viu? Era 2 que tinham muita vergonha. E nessa ficada em casa que minha mãe ficou, minha tia muito vexadinha, que ela é bem vexadinha, ela vai escutar, ela vai dar uma risada nisso. Ela bem vexadinha, percebeu que eu estava olhando para ele e ele olhando para mim. Só que nenhum chegava nem outro, né? Principalmente mulher que não tem como chegar, né? Mais o homem. E aí ela olhou para Pretinho, meu pai estava lá num cantinho, aí disse, ei, ela quer namorar com tu, vice. Aí eu olhei para minha tia e disse, tia nega, faz isso não. Pelo amor de Deus, que vergonha agora. Aí ele olhou pra minha tiazinha e disse, oxe, e eu também. Não, pai, não. Oxe, e eu também.
Aí já era hora dele ir embora, que já tava muito tarde. E os feirantes já tava na hora de ir embora, todo mundo com pressa. Aí ele foi embora, eu digo, meu Deus. E agora? Pronto, agora... Ninguém só ficaram olhando um pouco. Só porque- aconteceu isso e ele foi embora. Não disse nada. Não tinha como dizer não, porque era muita vergonha e assim, já chegou a hora, era corrido. Os Foi. passageiros já estavam em cima do E caminhão, meu pai já tava ali esperando. do lado, ó, de olho, Sim, sabe? é. Porque meu pai tinha muito cuidado de nós, né? Uhum. Tudo no mundo ele já tava de olhão grande pra nós. E aí Pretinho foi embora. E eu fiquei, eu digo, pronto, agora só daqui a 8 dias. Meu Deus. Os É 8 que- dias mais longos. Os Ixi, 8 dias demorou. mais longos. Demorou, viu? Mas também quando chegou nos 8 dias, aí ele chegou cedo pra tomar uma aguinha. Ah. Tava com muito sede de manhã. Aí chegou, pediu uma aguinha, bebeu, foi embora. Depois voltou pra almoçar. Quando voltou pra almoçar, aí ele foi e falou. Disse, aquele negócio que tua tia falou, é verdade? Aí eu fiquei assim com a vergonha, né? Botando a cara assim sem saber o que fazer. Aí eu fiz, Aí ele disse, vamos conversar? Aí eu fui, eu disse, bora. Passa teu WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não. Aí eu ia pra escola, né, de 1h da tarde. Eu sempre deixava ali, né, mãe terminando o serviço dela e eu saía com meu caderno pra escola. Aí nesse caminho de ir pra escola, ele tava lá, né, debaixo da árvore, me esperando numa sombrinha lá de 1h da tarde. Disse, meu Deus, que sol quente, mas nem parecia ter aquele sol. Parecia que nem existia. Parecia que tava um friozinho gostoso que sol. E aí a gente conversou e deu certo. Aí a gente ficou, né, namorando. E aí as coisas aconteceram muito rápido, né? Porque quando foi, a gente namorou no mês de novembro. Quando foi no mês de janeiro, que eles iam pra casa, que eu não sei se tu quer contar essa história ou tu quer que eu Foi conte. o período pode do ser. casamento de você até conhecer. Foi quanto tempo, mais ou menos? Nós namoramos em novembro e casamos no dezembro do outro ano. Foi rápido. Foi 1 ano e 1 mês. Um mês. É. Casou Foi com muito 17 rápido. anos. Eu tinha Foi. 16, quando eu completei 17, aí a gente casamos. Exatamente. E aí, nesse entre-meio, né, que a gente fazia essa feira, né, e tal, aí quando foi um dia a gente voltando pra casa, Foi no mês de janeiro, no né? mês de... Janeiro. Foi em janeiro, né? Foi, a gente namorou em novembro, aí passou dezembro, aí foi janeiro. E aí a gente voltando pra casa, quando chegamos no meio do caminho, lá numa fazenda que tem lá, já próximo, já saí do Pernambuco para entrar na Paraíba, né? Aí quando chegamos, não sei, muitas pessoas devem saber o que é mata-burro. Mata-burro é você tá lá na estrada, a pessoa coloca uns trilhos, que é para o carro do jeito que vem passar, e o gado não passa por ele, porque ele tem umas brechas assim. Aí se dá o nome daquilo, mata-burro. Pelo menos lá na região se dá esse nome, né? E aí quando nós chegamos lá, tava uns pau assim nesse local. E 2 caras, eu tinha visto a princípio 2, mas era 3. O cara com os panos amarrados na cabeça e indo pra lá e pra cá, assim. Eu não entendi na hora assim o que era. Aí tem uma porteira do lado, eu já parei o carro no lado da porteira, que eu achei que estavam consertando lá o mata-burro. E eu achei que os caras estavam com aquele pano amarrado na cabeça por causa do sol. Só que em seguida, assim, caiu a ficha. Quando a gente pensou, era uma arma que o cara tava com ela na mão. Não era um pau, era uma arma. E aí, quando tava eu na cabine do carro, que só cabe 3 pessoas, né? O motorista e mais 2 pessoas. Tava eu, minha mãe e minha irmã. A minha irmã que hoje mora até lá em Livramento, é de Nete. Tava nós 3 na cabine. E meu pai tava em cima e os passageiros que a gente trazia. E o carro, com a metade do carro, tava carregado de bujão. E a outra metade era com esses passageiros. Eu acho que tinha uns 6, 7 passageiros, não lembro exato quantos eram. E no meio desses passageiros tinha um cara que vendia bode, ele vendia porco, ele vendia tudo que você imaginar. Ele vendia, comprava e vinha trazendo esses ele vendeu uns bodes lá em Tapetim e comprou uns porcos, levando de volta. E aí meu pai estava em cima do carro e esses caras desse jeito, com essas armas. E aí eu peguei, abri a porta do carro ainda e olhei, eu digo, mas meu Deus, e agora? E assim, passou aquele filme assim que a gente ia morrer.
E não sei se já aconteceu com alguém assim, de o mundo dá aquela rodada, que você tipo dentro de um globo. E dá aquela rodada, rodou e eu dentro daquele negócio rodando ali. Acho que é adrenalina muito grande, né? E aí eu entrei para dentro do carro e fiquei abaixado. E aí Deus, né, bota na cabeça da pessoa, bota ré. Aí eu botei ré. Que os caras estavam com medo de se aproximar. Eles estavam vindo, mas estavam com medo de vir de uma vez. Que eles queriam assaltar, eles não queriam matar ninguém, eles queriam assaltar. Aí quando eu botei ré, isso era num corredor, acho que dá uns 2 km de corredor, e tem uns aterros bem grandes assim num lado. E aí eu arrochei esse carro de ré, e aí o cara atirou. O cara atirou do lado do passageiro, que era minha mãe estava na porta e a minha irmã na frente, no meio, e eu do outro lado. E quando o cara atirou, esse tiro pegou naquele vidro. Quem conhece F4000 sabe que tem um vidrozinho assim atrás. Pegou naquele vidro que quebrou. E o banco ficou cheio de furinho de bala, que o cara atirou com uma 12. Então ficou cheio de furozinho. Tipo assim, passou assim nas costas da gente, queimando as costas da gente. Se a gente tivesse em pé, tinha pego mais ou menos assim na cara da gente. Pegou né? gente que estava em cima também. E não pegou em ninguém que estava em cima. O carro ficou todo furadinho. E aí, a arma do cara quebrou. Ele foi botar outro cartucho, que só era um, ele foi botar e não conseguiu mais. Ele ia atirar de novo. E aí um cara correu por dentro da estrada e outro correu por dentro do mato assim para ataiar o carro. E aí eu, abaixado, quando eu me levantei, o carro estava já indo para cima da cerca, aí por meio. E aí eu sei que aí, eu não vi o cara pelejando para botar, botar mais coisa na arma, mas o pessoal que estava em cima viram que a arma tinha quebrado. E aí assim, foi um livramento muito grande que Deus nos deu, né? Um livramento assim sem limite, assim, você vê a morte de frente, naquele momento ali você não pensa em a pessoa roubar dinheiro, roubar carro, você não pensa em nada disso, você pensa na vida. O bem mais precioso que tem ali é a vida. Não dá, quem já passou por alguma coisa de tipo de assalto, eu acredito que ele não consegue pensar naquilo que alguém quer levar. A única coisa que a pessoa pensa é a vida mesmo. Aquela outra coisa, você está tipo com sua vida nas mãos daquela pessoa. A pessoa pode lhe matar ali a qualquer momento. E aí isso foi muito dolorido, na verdade. Isso aí foi muito difícil. E aí a gente conseguiu sair, voltamos para Itapetim. E aí o primeiro canto, parei na casa da minha avó, a minha mãe ficou lá, na casa da minha avó, e eu queria, eu queria ver Juliana, eu achava que eu não ia ver mais nunca, né? Porque imagina, você tá para casar, você com muito interesse naquela pessoa, e aí de uma hora para outra você agora vê você morto, porque naquele momento ali eu me vi que nós tínhamos morrido. Eu me vi, quando deu aquela adrenalina assim que rodou, para mim era tipo o cabo morrendo já, entendeu? E aí, quando eu deixei minha mãe e meu pai lá na casa da minha avó, e aí eu fui direto lá para o mercado lá onde a mãe de Juliana vendia esses almoços. Quando eu cheguei, achei o que foi que aconteceu, não sei o que. Eu parei, eu cheguei assim tão rápido, parei o carro de uma vez, falei, e aí quando parei, aí o carro rodeou de gente, e o povo disse, eita, quem estava dirigindo esse carro? Até então eu estava equilibrado, que eu consegui vir dirigindo e tudo mais, né? E aí o pessoal dizia, mas rapaz, quem estava dirigindo esse carro escapou e não sei o que, o carro cheio de furo, né, de coisa. E aí eu arriei. Aí me deu aquela fraqueza, né, caiu a ficha do... A adrenalina baixou, né? Isso, agora baixou de tal forma que eu não conseguia mais reagir. E aí eu comecei sem ter mais força para nada. Aí tua mãe fez uma garapa. Foi. Ela fez uma garapa, para eu tomar uma garapa, água com açúcar, para voltar ao normal. Mas foi muito difícil nesse dia, mas tudo, o Senhor é quem faz tudo acontecer. O Senhor, Ele trilha tudo, né? Tudo que acontece na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer um de nós, é o Senhor quem está permitindo tudo, né? Então o Senhor já estava sabendo do que era que estava por vir, que era muito melhor do que o que nós estávamos fazendo, né? Porque através disso aí, eu não quis mais morar lá no sítio, eu não quis mais ficar lá no sítio. Tudo coopera para o nosso bem, né? Tudo coopera, né? Então, como a própria palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E aí, na época, eu não entendia nada disso, né? Não sabia nada que estava escrito, não tinha noção de nada dessas coisas, não, né? Mas aí depois a gente vai vendo que realmente
o Senhor é quem coopera para tudo, o Senhor é quem faz tudo. Então a gente em tudo dê graças, né? Agradeça por ter ficado bem, né? Então assim, eu fiquei durante muito tempo com trauma. Eu fiquei de uma forma que eu não conseguia dirigir. O meu irmão era quem dirigia. Ele ficou dirigindo o carro e eu ia do lado, mas eu não conseguia dirigir. Por quê? Porque quando eu vi uma pessoa na beira da estrada, eu já achava que a pessoa estava com a arma. E aí eu dava um susto que eu queria passar por cima da pessoa. No intuito, principalmente se eu visse uma pessoa com a arma. Com espingarda, que naquela época a arma não era proibido, assim, ela não tinha a proibição de você, se a polícia pegasse você com a arma, você ia preso, não sei o quê. Não ia. Não tinha uma multa, não tinha nada. Eles só tomavam sua arma e pronto, acabou. Não dava processo, não dava nada naquela época, né? E aí as pessoas sempre andavam com aquelas espingardas que chama soca-soca, né? Que era para matar rolinha, preá, essas coisas. Quando eu ia passando, que eu vi uma pessoa dessa com espingarda dessa, eu me dava um susto muito grande. E eu passei durante muito tempo com esse trauma. Muito tempo, muito tempo mesmo. Voltei a dirigir, mas era muito assustado. E aí foi aonde aconteceu de eu vir morar em Itapetim. Depois foi descoberto, quem fez cara, um delegado lá da cidade, lá vizinha de Desterro, descobriu. E era pessoa, vizinho a gente mesmo, vizinho, pessoas que moravam vizinho. Aí foi conversado com ele, não, é porque a gente queria dinheiro para viajar, não sei o que e tal. Enfim, teve todo esse... Então, não, foi de uma forma tão assim, engraçada que depois eu mesmo não fiquei com nenhum problema, com nenhum desses caras. Conversava com eles depois tranquilamente, sem nenhum problema. Então você vê que é os deslizes que acontecem, mas uns deslizes que pode acontecer da pessoa tirar a vida de outro, né? E aí, graças a Deus que o Senhor nos livrou, né? O Senhor nos guardou e estamos aqui contando a história, né? E aí a história, ela começou a mudar muito mais a partir dali. Ela até aqui foi uma história, até nesse ponto. Agora daqui para frente foi uma nova história que começou a acontecer. Foi um marco. E aí eu digo, eu agora não quero mais morar no sítio. Até então, eu e a Juliana, nós já estava certo que nós queríamos casar. E lá vizinha, a casa lá do meu pai tinha uma casa. Vizinha assim que eu digo, acho que uns 100, 200 metros de uma para outra. E não morava ninguém. Nós, quando nós casamos, vamos morar lá naquela casa e tal. Aí eu digo, eu conheço o pessoal lá em Livramento. O pessoal que era os políticos. Eu digo, eu falo com eles. Para eles arrumar um emprego para tu ensinar num colégio que tem lá pertinho. E aí nós conversávamos essas coisas desse tipo assim, que para ir morar já, combinando tudo para ir morar lá, porque eu não gostava da cidade de jeito nenhum. Eu gostava de ir para a cidade só para vender as coisas e comprar as coisas, mas voltar para o sítio. E aí nisso que aconteceu isso, tudo isso foi mudado. Tudo isso ficou totalmente diferente, porque agora deu um vira-volta na vida. Então, você vai caminhando aqui com uma coisa, mas ela muda rapidinho para uma coisa que você nem imagina. Nós estamos aqui conversando. Pode ser que amanhã ou depois seja uma coisa totalmente diferente que você vai fazer na sua vida e dar uma mudada assim de 100%. E geralmente ela muda para melhor. Quando a pessoa ele tem um foco na mente dele, que ele quer que aquilo aconteça, que ele visualizou aquilo que ele quer, pode seguir em frente que vai dar certo. Porque quem está cuidando de tudo é o Senhor. O Senhor quer o melhor para os seus. O Senhor quer o melhor para cada uma pessoa, para cada ser humano. Ele não quer... O Senhor não quer ver ninguém mal. Ele quer ver todos bem. Mas nós temos que fazer a parte da gente, que é o quê? É procurar, né? É catucar, vamos dizer assim. Bate numa porta, bate noutra e sai caçando até chegar uma que vai dar certo. E aí, nisso eu não quis mais morar lá em Itapetim. Lá em Itapetim, lá no sítio. E aí vim morar em Itapetim, na casa da minha avó. Aí nisso o pai de Felipe, Joãozinho, ele trabalhava com um xarope chamado mel de alho. Ele trabalhava mais outro camarada lá em Itapetim e ele tinha parado de trabalhar com esse camarada. Aí estava sem ter ninguém para trabalhar com ele. Aí Juliana disse, fala com o Joãozinho, quem sabe se ele não deixa tu trabalhar mais ele. Que na minha cabeça a ideia que eu tinha era vir morar em Santa Cruz. Eu digo, eu vou morar em Santa Cruz porque em Santa Cruz tem muito emprego, não sei o que e tal, né? E arrumar alguma coisa lá em Santa Cruz. Aí nisso, quando Juliana disse isso, aí eu fui falar com o Joãozinho. Ele estava na casa dos pais dele, lá no sítio lá chamado Sítio Prazeres. E aí, cheguei lá, falei com ele, ele disse, oxe, dá certo. Aí pronto, já ficou certo. Eu digo, rapaz, que coisa boa, vou viajar agora. Porque eu tinha muita vontade de viajar, assim, de conhecer os cantos, né?
E aí, menino, pra mim aquilo foi uma alegria muito grande. E aí, nesse dia, Felipe era pequenininho, nesse dia. Eu trouxe, não sei se Juliana lembra, eu trouxe Felipe no tanque da moto. Não sei se tu lembra. Não lembro. Né? E eu lembro bem direitinho, Felipe pequeno. E Acho aí, que tu tinha 1 ano, Felipe. eu trouxe Felipe do 21 sítio do pai da mãe do pai de Joãozinho, no caso do sítio do avô de Felipe, eu trouxe no tanque da moto nesse dia, para Itapetim. E aí, ficou tudo certo, aí chegou em casa, eu disse, vou morar em Itapetim agora. Falei com minha avó, ela concordou, disse que podia vir morar na casa dela, vim morar dentro da casa da minha avó. A bichinha bem boazinha, boazinha assim, nunca vi daquele jeito. Um amor de pessoa. Doce como mel. Gente muito excelente, né, minha avó. E aí, nisso, eu passava, claro que eu passava mais tempo lá na casa dos pais de Juliana do que na casa da minha avó. E aí, nisso, nós começamos a viajar, eu e Joãozinho. Nós fomos em Campina Grande, compramos uma Fiorinezinha, tipo, vamos dizer, hoje é uma estrada que chama, né? Naquele tempo era uma Fiorinezinha, uma pampazinha, isso. E aí nós compramos e começamos a viajar nesse carro, vender esse mel de alho lá no Pará. 2.000 e poucos quilômetros de Itapetim lá. Aí andou mesmo. E aí andou mesmo, menina, era o meu sonho. Aí eu dizia à minha avó, menino, meu avô achar bom, menino, do jeito que é bom viajar. Meu avô também, meu avô ainda era vivo. Hoje nenhum dos dois é vivo, todos os dois já morreram, né? E aí, meu avô, eu dizia a ele, disse, mas menino, eu vou achar bom, menino, viajar aqui, do jeito que é bom. Do jeito que é bom andar e tal. E principalmente você agora dirigindo. Que agora era uma coisa você viajar num ônibus, totalmente diferente, né? Agora, você ser a pessoa que está viajando. Só que eu sabia dirigir, eu tinha carteira, tinha tudo tranquilozinho. Mas eu não tinha noção de nada. Ó, eu não sabia qual era o farol que tinha que passar, se era o verde, se era o amarelo ou se era o vermelho. Eu não sabia qual era desses que tinha que passar. Se não fosse nenhum carro na minha frente, depois eu passava do jeito que viesse, eu passava direto. Então eu não sabia qual era desses aí. Para você ter noção como a informação era pouca lá no sítio. Muito pouquíssima a informação. E aí naqueles trevos, quando chega, eu não sabia qual era o que tinha que pegar. Nas rotatórias. Naquelas rotatórias que tem. Eu pegava do jeito que o carro viesse, eu pegava no que der certo. Só que Joãozinho era ligado. Joãozinho, ele sabia viajar. E aí eu ficava só observando como era que ele fazia. Eu ficava só observando como era que ele fazia, só que eu não dizia a ele que não sabia dessas coisas. Que se eu dissesse, eu acho que ele não botava nem eu para dirigir. E aí eu fui aprendendo com o Joãozinho. Agora estou numa escola, na prática, que o que eu aprendi com o Joãozinho, meu Deus, foi muito grande, foi muito enriquecedor. Serviu para a vida inteira, até hoje. O que eu aprendi com ele na prática, porque eu já sabia, eu já gostava de vender, mas não sabia como. Sabia vender aquelas pessoas lá do sítio. Eu sabia carregar o passageiro, mas eu não sabia vender numa cidade, chegar a conversar com alguém. E Joãozinho sabia. Agora, para você ver que é interessante, tem a lei da semeadura. Porque pai, digamos, deu uma oportunidade, né? E te ensinou. Quando foi mais para frente, a gente teve a oportunidade de trabalhar com vocês e vocês ensinaram muita coisa a gente. Diga aí. O filho, no caso de pai, né? Interessante, né? E aí eu sou muito grato assim, a Joãozinho por esse tempo que a gente ficou viajando. Eu achava muito bom andar mais ele. Pessoa muito tranquila. Nunca vi assim, vamos dizer assim, eu não lembro de algum dia nós ter chegado e ter batido boca, discutido por alguma coisa. Não, ele fazia as vendas dele, eu estava encostado, eu ia lá, buscava as caixazinhas lá, eram umas caixazinhas assim, desse tamanho, dessa altura assim, desse tamanho, 24 vidros, tinha na caixinha. Fazia a venda lá na farmácia, eu ia lá buscar no carro, entregava e ia só prestando atenção tudo. Menino, eu ficava muito impressionado. Eu digo, mas meu Deus, como é que não se perde? Como é que não saber voltar? Uma distância dessa e não saber voltar para casa. Rapaz, 2.000 e poucos quilômetros, 2.200 quilômetros por aí. Só para chegar. Muito importante, sem GPS, sabe disso? Sem GPS, não tinha GPS. Rapaz, eu ficava impressionado como era que ele conseguia. Eu digo, meu Deus, como é que sabe? E aí nós saía, com 8, 10 dias, 15 dias, nós chegávamos de volta. Então, e sabia ir, sabia voltar. Rapaz, eu ficava muito impressionado com aquilo. E eu só vendo, isso era 2.000 e poucos quilômetros para chegar no estado do Pará. Só que lá dentro nós rodava muito. O tempo que nós chegava era rodando. Nós rodamos o estado do Pará praticamente todo. Ou seja, para atravessar o Pará, nós chegávamos numa cidade chamada Capanema. Era o início que a gente entrou, a primeira cidade que a gente trabalhou.
E para sair para outra cidade, que é no outro extremo do Pará, dá mais de 1.000 quilômetros. Outra cidade chamada Conceição do Araguaia, que era num extremo a outro. Ou seja, atravessava o Pará inteiro. Só dentro do Pará dava mais de 1.000 quilômetros. E aí Joãozinho sabia andar isso tudo bem direitinho, sabia ir e sabia voltar. E eu só observando. Só que tudo que eu fazia, até hoje, né? Tudo que a gente faz, eu gosto de notar. Então não era diferente nessas vendas. Eu notava tudo. Eu sabia, por exemplo, vendeu, um exemplo, 100 caixas de remédio. Pronto, vendeu, ganhou tanto. É tanto meu e tanto dele. E para vender isso aí, gastemos tanto com combustível, gastemos tanto com manutenção de carro e tal. Tinha tudo notadinho. A gente colocava propaganda, chegava naquela cidade, ia lá na rádio daquela cidade, ou num canal de televisão que tivesse, e colocava a propaganda. E engraçado que Joãozinho era o garoto propaganda. Tem uma cidadezinha lá no Pará, chamada Araguaína. Parece que ele tem aquelas fitas. Não, Araguaína não, era outra cidade, agora eu não lembro como é o nome da cidade. Sei que chegou lá, o cara lá no SBT, não tinha o cara que fazia para gravar, para falar, a divulgação ele não tava. Aí João disse, não, aí o valor que o cara cobrava era caro. João disse, não, eu mesmo faço. Aí fomos pra beira de um lago lá, de um rio. Tinha um monte de plantazinha com as flores. Aí ele pegou o videozinho lá do remédio e arrochou falando. Não, a câmera era do SBT lá, o pessoal que filmava. Que ia passar, rodar lá no canal deles. Era o canal local, né? E aí, Joãozinho fez lá a propaganda. E aí, engraçado, quando chegava nas farmácias, o pessoal dizia, é você, né? O que tá lá na propaganda, né? É você. O pessoal chegava, dizia na rua quando tava passando. E aí, menina, cada coisa que Joãozinho fazia, pra mim era um marco. Cada coisa. Que ele se comunicava. Muito. Ele chegava na maior, você chegava na farmácia assim, na moral, e conversava. Bem vestido lá. Sim, o povo tudo bem. Sim, o povo tudo bem vestido. E ele chegava e sabia conversar bem direitinho. O pessoal escutava, fazia venda e dava tudo certo. E aí eu ficava impressionado com isso aí, entendeu? Com essa questão dele saber se comunicar, saber vender. E aí essa questão de saber ir e voltar. E aí daqui a pouco eu fui aprendendo tudo isso aí. Eu fui aprender, aí eu já sabia tudo bem direitinho como era que tinha que ir as viagens, tudo, sabia fazer tudo também. E aí, um tempo desse foi um tempo de realmente a pessoa estar na escola, na prática. Ou seja, que ninguém desperdice tempo nenhum quando ele estiver com alguém. Ele não, como é que eu posso dizer assim, a pessoa que não fique achando que já sabe. Aproveite cada momento quando você estiver com alguém que sabe fazer alguma coisa. Tem um coração de aprendiz. Tem um coração de aprendiz, porque... Todo mundo, eu acredito que tem, né? Algo para ensinar. Com certeza, todo mundo. E hoje, não quer dizer que nós não tem mais nada para aprender. Hoje é que tem. Hoje é que eu preciso de ver pessoas para a gente se inspirar mais ainda naquelas pessoas, né? E aí, na época, essa inspiração veio lá no início. Foi de meu pai, com essa... Lá de dentro do mato, mas ter essa mente que sabia que dava certo pegar aquela ração e vender. Pegar aquele bujão e vender. Só que agora o negócio já evoluiu mais. Agora já foi chegar numa farmácia, agora já foi com o Joãozinho. Então, cada ponto desse, cada momento que foi vivido aí foi muito importante. Foi cada momento assim que era marcante demais na nossa vida, na minha vida.